Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o Dr. Herbert Cabral, médico neurologista, doutor em neurologia e especializado na área de Alzheimer. Dr. Cabral, nós falávamos nos blocos anteriores do diagnóstico, da doença. Agora, as pessoas que se identificam, às vezes a própria pessoa, né, identifica mudanças comportamentais que podem levar elas a pensarem que estão acometidas de uma síndrome dessa, né? Uma doença dessa. Ou então pessoas da família. Como proceder? Como regra geral, o esquecimento tem que ser identificado por alguém que vive diretamente com essa pessoa. Então, só o fato da pessoa falar que está esquecida não é uma informação muito robusta. Então, primeiro, está esquecido? Algum familiar percebe que ele está esquecido, que ele repete várias vezes a mesma pergunta, que ele tem comportamento de guardar uma coisa e esquecer dessas coisas sempre? Quer dizer, mas tem que ser uma coisa diferente, porque tem pessoas que a vida inteira foram esquecidas. Sim. Essas só continuam esquecidas. Né? Agora, aquela que ficou diferente, que a família percebe que o comportamento, que as atitudes estão diferentes. Contar a mesma história, por exemplo? Contar a mesma história é uma característica de todo idoso, porque como a memória recente, ela é uma memória mais difícil do paciente idoso, ele se sente mais confortável contando as histórias das mais antigas, porque essa ele sabe em detalhes. As novas, até pela visão já reduzida, pela audição já reduzida, ele vivencia um fato, mas não lembra dele com tantos detalhes, porque a redução da própria capacidade sensorial dele reduz a percepção de detalhes, né? E aí ele se sente mais confortável contando uma história. Agora, se for só a mesma história sempre, né, aí tem que ser avaliado. E quem ele procura? O diagnóstico tem que ser feito por um médico, né? Sim. Acho que procurar um médico com experiência, um clínico, né, ou um médico com formação na geriatria, é fundamental, porque um neurologista ou um psiquiatra, esses três médicos são os médicos que normalmente os pacientes procuram. Ou procuram um geriatra, ou procuram um neurologista, ou procuram um paciente que é um psiquiatra, que são aqueles que mais recebem esse tipo de paciente. Mas um clínico, eu falo até para meus alunos hoje na faculdade, que assim, a gente tenta formar eles com essa percepção de que, independente da especialidade que eles forem, que eles consigam perceber esses detalhes para até encaminhar para o especialista da segmento. Quanto mais rápido tratamos, melhor é a perspectiva de qualidade de vida para eles. Bem, como isso é uma coisa que... o que pode ser feito para evitar, né, ou preventivamente, para quem já está chegando a um processo, uma idade, por exemplo, sexagenário, por exemplo, né? O que acontece? Nós temos dois tipos de Alzheimer. O Alzheimer que tem um forte comprometimento genético e aquele que não é genético. O genético, ele acomete várias pessoas da família e normalmente começam antes dos 55 anos de idade. Então você vai ter várias pessoas da família iniciando o Alzheimer antes de ficar idosos. Esse tipo de paciente, o controle é muito complicado, porque ele começa muito jovem e a genética muito forte, ela faz com que a evolução dele seja muito mais drástica. Sim. É o caso do filme, inclusive, né? Um Alzheimer precoce. Sim. O Alzheimer precoce, ele tem forte comprometimento genético. Existe um cromossomo chamado 19, existe um gene chamado ALEL-E4. Esse ALEL-E4, quando ele está duplo, ele aumenta a chance em 70% de ser genética a doença. O outro fator de risco de ter a doença, que não é a genética, é ficar velho. Quanto mais velho você fica, maior fator de risco. Para vocês terem uma noção, acima de 50 anos de idade, a perspectiva de demência é de 50%. Então, quanto mais velho você fica, maior a possibilidade. Sua pergunta é sobre a prevenção. A prevenção da doença de Alzheimer ela é baseada em estudos, um deles ligados aos hábitos,
que aí é controle do colesterol, controle das doenças cardiovasculares, atividade física. E existe um outro objeto que é você ter boa escolaridade, né? Você usar as suas funções cognitivas ao longo da sua vida, né? Então, se eu não consigo mais fazer tantos cálculos, eu era um contador, talvez, mas eu gosto de desenhar, então agora eu vou desenhar. O que nós temos que aprender quando envelhecemos é que nós temos que passar a fazer outras atividades que nos dão prazer, né? Sem ficar com nostalgia daquelas que você não consegue mais fazer. Eu estava brincando outro dia até com o meu filho, né? Que eu fui correr outro dia a 10 milhas, garoto, né? Para prestigiar nosso estado, com a minha esposa, né? E aí ela passou, né? Meu filho ficou esperando, eu passei depois. Ele me perguntou, poxa, normalmente os homens são mais rápidos que as mulheres. Eu falei, mas papai foi mais devagar. Por quê? Mas papai está fazendo atividade física. O importante é a gente fazer atividade física e saber que a gente tem limites, né? O meu joelho já não é o mesmo, o meu quadril já não é o mesmo. Então, se não dá para correr tão rápido, pelo menos que corra mais devagar. E esse é o segredo, né? Doutor Cabral, por último, sim, a família. A família é o elemento mais importante. Eu acho que a família tem que aprender. Eu falo que tem uma comparação com criança que eu acho interessante, né? Quando uma criança nasce, ela não te enxerga, não segura a cabeça. À medida que ela vai evoluindo, ela começa a ficar mais durinha, olhar as coisas. Aí você coloca ela sentadinha, ela cai, daqui a pouco... Tudo é engraçadinho. Né? Tudo é engraçadinho. Quando você fica velho e tem uma doença de Alzheimer, nada é engraçado. As pessoas querem que você faça as coisas que você não consegue mais fazer, te cobram isso. Brigam até. Brigam com você porque você não consegue lembrar, porque você não consegue fazer. Causa uma angústia no paciente, que o paciente que já tem uma perda, já tem uma dificuldade. Por que a senhora não lembra? Já te falei 1000 vezes a mesma coisa, repete, causa uma agressividade. E aí tem uma coisa interessante. O idoso, mesmo com Alzheimer, se ele fala com você assim, que horas são? Aí você fala, 5 horas. Que horas são? Papai, já te falei que são 5 horas. Se você brigar, aí que ele repete várias vezes. Eu tinha uma paciente que falava que tinha ladrão em casa. Ela entrava e tinha um ladrão. E ela repetia que tinha ladrão o tempo inteiro. Eu falei com a família, quando ela fala que tem ladrão, você fala assim, vamos nos esconder. Sim. Aí liga uma televisão, distrai, acabou. Agora, se você ficar lá 2 horas gritando com a sua mãe, que não tem ladrão, mostrando, você causa uma coisa chamada perseveração, que é a repetição por trauma. Porque a memória traumática não é perdida no Alzheimer. Então você consegue traumatizar a pessoa e manter uma memória de trauma. Aí ela vai repetir aquilo. Acaba piorando o quadro. Piora o quadro. Então distrair é muito importante. Doutor Cabral, muito obrigado pelas suas informações, que vão ser muito úteis a todos os que nos ouvem. Eu fico muito feliz do interesse de vocês na doença que acomete a população, que causa um dano à família grande. Quem tiver dificuldade, procurar a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que se encontra no Santuário de Vila Velha, pelo menos uma vez por mês, e te dá todas as orientações aos familiares. Abraço, né? ABRAS. Abraço. ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Ok, fica o nosso abraço então. Abraço.